Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Estamos de volta no projeto Auxílio ao Mestre, para estudarmos mais uma lição desse trimestre abençoado, no qual nós estamos abordando os dons espirituais, ministeriais e de serviço, servindo a Deus e aos homens com poder divino. Eu tenho a certeza que esse trimestre está sendo uma bênção para a sua vida, porque está sendo uma bênção também na minha vida. E a minha oração é que o Espírito Santo complete no seu coração aquilo que nós não conseguimos em virtude da nossa limitação. Que o Espírito Santo possa te agraciar com os dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço na casa e na obra do nosso Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 3, dons de revelação. Texto base da lição: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Na lição de hoje, amado, nós vamos falar acerca dos dons de revelação. Eles são definidos assim porque são dons, meu amado, que vêm da inspiração do Espírito Santo para falar, para comunicar algo que está oculto. São eles: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Por intermédio desses dons, o Espírito ele comunica à igreja, primeiro, o profundo e o oculto, aquilo que não está passível dos nossos olhos. O Espírito Santo ele vem e comunica o que está profundo e escondido, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Um conhecimento, o Espírito Santo também comunica um conhecimento de fatos que até então a pessoa não teve acesso. Por isso que a palavra do conhecimento, porque o Espírito Santo comunica um saber, uma informação, um conhecimento acerca de um fato, que a pessoa que teve a revelação ou a palavra do conhecimento, ela não teve acesso àquela informação. Outra, o Espírito Santo também comunica uma sabedoria expressa em palavras que não é fruto da mente humana. O Espírito Santo ele concede uma palavra de sabedoria, amados, que não tem como ninguém contrapor, argumentar e se levantar, porque é a mente de Deus. E outro ponto que o Espírito Santo comunica: qual a fonte que está por trás de determinados fatos? Se é um espírito maligno, um espírito humano ou é o Espírito Santo. Porque são três fontes que agem. É Deus, o homem e os demônios. Então, discernimento do espírito. Então, nós vamos compreender
E por intermédio desses dons, o Espírito comunica, traz conhecimento, traz revelação, palavra de sabedoria. É sobre isso que nós vamos falar nesta lição de hoje. Palavra da sabedoria. Nós vamos aprender nesse tópico o que é a palavra da sabedoria, que não tem nada a ver com aquele saber acadêmico, aquele saber que nós sentamos no banco de uma cadeira e o professor passa o conhecimento, a informação para nós. É uma sabedoria que vem da parte de Deus para situações específicas segundo o propósito do Senhor. E essa sabedoria, ela não é humana, ela é a sabedoria da mente de Deus comunicada ao homem. Conceito. Trata-se de uma sabedoria concedida pelo Espírito diante da tomada de decisões importantes ou diante de situações extremas, onde se busca uma saída. Ela também pode ser compreendida como um minúsculo fragmento da mente de Deus, iluminando o intelecto do homem, a quem ele quer usar. Ela é tão elevada que nenhuma filosofia, ideologia, argumentação ou saber humano a pode contrapor. Diante dela, toda e qualquer artimanha satânica é desmascarada. Então, o que é a palavra da sabedoria? Bem, meu querido, ela é uma inspiração concedida pelo Espírito Santo, é uma sabedoria. Tiago vai dizer, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá. Então, esta sabedoria, ela é também um dom concedido pelo Espírito Santo para situações de tomada de decisões que precisa se tomar uma decisão naquele momento. Como nós vemos várias pessoas na Bíblia que Deus usou nesse talento ou com esse dom. Se bem que no Antigo Testamento nós não podemos definir como dom, mas a forma como o Espírito Santo usou pessoas no Antigo Testamento lembra este dom de palavra da sabedoria. Nós temos que compreender que esta sabedoria, meu amado, ela não é humana. Não é uma sabedoria que a gente alcança na academia, na faculdade. Essa sabedoria, ela é um minúsculo fragmento da mente de Deus. Ou seja, nos encontramos diante de um problema, de uma situação que parece não ter saída. Mas nesta hora, o Espírito Santo, por intermédio deste dom, consegue comunicar ao homem uma visão, uma compreensão, uma forma de achar uma saída, uma solução para aquilo que até então parecia não ter saído. Então nós vamos ver que esta sabedoria, ela é tão elevada, amado, mas é tão elevada que não tem nenhuma filosofia, ideologia, argumentação, pensamento humano, saber humano que pode contrapor esta sabedoria. No texto que nós lemos aí sobre Estevão, a argumentação, a oratória dele, a autoridade com que ele falava, no poder do Espírito, irmãos, ninguém conseguia vencer, nem Paulo, que era o Saulo, que estava presente ali, conseguia contrapor esta sabedoria, tá bom, meu amado? Então, diante dela, qualquer artimanha satânica, qualquer sabedoria comunicada pelos espíritos, pelos demônios, pelo próprio diabo, ela é desmascarada e envergonhada. A Bíblia e a palavra da sabedoria. Na Bíblia há vários relatos deste dom. Abigail, ao desarmar Davi e seus homens apenas com sabedoria divina. Salomão, ao identificar a mãe verdadeira e a falsa. José, ao interpretar os sonhos de Faraó, está à frente da crise alimentar. Daniel, ao ser reconhecido por vários reis pela sabedoria divina que nele havia. Paulo, ao doutrinar as várias igrejas. Os apóstolos, ao apaziguar a contenda entre as viúvas da igreja. O escritor aos Hebreus, ao argumentar e comprovar o sacerdócio de Jesus, sendo ele da tribo de Judá. Esses são apenas alguns exemplos da palavra da sabedoria, a sabedoria vinda de Deus.
Nós vemos essa sabedoria, por exemplo, na Abigail. Vieram Davi com seus homens e decididos a matar todos na casa do esposo dela. O que a Abigail faz? Ela vai ao encontro de Davi e com sabedoria de Deus nas palavras, ela desarmou Davi e todos os seus homens de guerra, a ponto que Davi falou: se o Senhor não tivesse te enviado, Davi reconheceu que a sabedoria que havia nos lábios daquela mulher era uma sabedoria de Deus. Outro momento que nós vemos a palavra da sabedoria, Salomão teria que identificar qual era a mãe verdadeira e qual não era. E precisamos lembrar que não havia exame de sangue, exame de DNA, porque todos eram da mesma etnia. Então os traços eram muito parecidos. E como identificar? Como não cometer um erro e carregar a culpa desse erro por toda a vida? Deus concedeu a ele uma sabedoria. Parte a criança no meio. Metade para um, metade para outro. Alguém pode falar que coisa mais bárbara que o rei está propondo, mas ali era sabedoria, porque a mãe verdadeira preferia perder o filho do que vê-lo morto. Já a outra não tinha amor, não tinha afeto para com a criança. Então nós vemos ali uma sabedoria de uma situação que não tinha como. Nós vemos lá em José, em Daniel. Eu destaco aqui a sabedoria que Deus concedeu a Paulo para doutrinar várias igrejas, trazendo doutrina, ensinamento acerca do uso dos dons, falando do arrebatamento. Nós vemos essa sabedoria também por parte dos apóstolos, que quando surgiu aquela contenda que seria a primeira divisão na igreja, os apóstolos tiveram sabedoria de Deus para contornar aquela situação. Agora, dentre todos estes, tem um que eu sou apaixonado, é o escritor aos Hebreus. Porque, segundo os judeus, Jesus ele não era da tribo da descendente de Arão. Na descendente de Arão é que era sacerdote. Jesus era da tribo de Judá. Da tribo de Judá viriam o quê? Os reis. E como afirmar que Jesus ele era sacerdote se ele não era descendente de Arão? O escritor aos Hebreus, ele traz a resposta. Ele pega lá Melquisedeque, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, porquanto Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Levi estava nos lombos de Abraão, reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque. Meu irmão, essa daí é uma das maiores expressões de sabedoria, porque o escritor aos Hebreus, ele comprovou que Jesus era sacerdote e que ele também era rei. Era um ministério duplo, porque o Melquisedeque, ele era rei e era sacerdote. E dentro do ministério levítico, sacerdócio levítico, alguém era apenas sacerdote ou era rei. Tá bom, meu amado? Só aí alguns exemplos da sabedoria dada por Deus. Uma liderança sábia. Aqueles a quem o Senhor confiou a missão de estar à frente da sua obra foram também capacitados para liderar, pastorear, corrigir, doutrinar e aconselhar as ovelhas na tomada de decisões difíceis. Por vezes, um líder pode se deixar levar por sua própria vontade em um aconselhamento pastoral. É preciso prudência e bom senso para não induzir as pessoas ao erro, uma vez que muitos depositam na liderança uma grande confiança quanto ao aconselhamento pastoral. Aqui, meu amado, nós precisamos destacar o seguinte: aqueles que Deus chamou para estar à frente da obra de Deus, o Espírito Santo, amado, pela misericórdia, ele concede sabedoria, tá bom, meu amado? Aquela pessoa que lê Bíblia tem um bom testemunho, é zeloso com as coisas de Deus, ele tem um bom casamento, ele tem uma fé sadia. Então, no ato do aconselhamento pastoral, aquela pessoa ali, o Espírito Santo fala nos lábios do pastor, dando ele a direção de como orientar as suas ovelhas, porque ele foi chamado para isso se de fato ele tem a vocação divina, tá bom, meu amado? Então, no ato do aconselhamento, ele precisa tomar muito cuidado
Por quê? Para não impor a vontade dele, o querer dele sobre a pessoa que está tomando um aconselhamento. Antes de aconselhar, é bom até que ele ore, jejue ao Senhor, para que o Senhor lhe dê sabedoria. E é cada abacaxi que aparece na mão do pastor para ele aconselhar, trazer diretriz, problemas na família, problemas que envolvem a moral de algumas pessoas, problemas envolvendo a criação dos filhos, problema de ordem financeira, problemas de escândalo. Irmão, a vida do pastor, daquele que está liderando, meu irmão, é uma luta tremenda. Ele precisa ter muita sabedoria, discernimento, meu irmão, para não induzir as pessoas ao erro. Porque as pessoas depositam credibilidade na fala, no aconselhamento pastoral. Nossa liderança, ela precisa de uma palavra sábia, a palavra de sabedoria. Palavra da ciência. Nós vamos falar nesse tópico acerca deste dom. Este dom é muito conhecido no nosso meio, amados. Alguns falam de revelação, mas o termo mais certo bíblico é palavra da ciência ou palavra do conhecimento. O que é? Este dom é muito conhecido em nosso meio como o dom de revelação, isto é, o Espírito comunica uma informação ou conhecimento a alguém, sem que este tenha tido qualquer acesso ao fato comunicado. Este dom é muito notório na pregação e ensino da lei do Senhor, ocasião em que o Espírito trará revelações e um entendimento que não é fruto da mente humana. Muitos mestres e apologistas da fé cristã recebem do Espírito este dom, para comunicarem a profundidade, grandeza e excelência da palavra do Senhor. Quando nós falamos do palavra do conhecimento, meu amado, que é um dom do Espírito Santo, no nosso meio, dentro da nossa instituição Assembleia de Deus, muitos irmãos compreendem este dom como um dom de revelação. Olha, irmão, Deus me mostra que está acontecendo isso na sua vida, Deus me revela que tem alguém lá na sua casa enfermo, Deus me revela que você está passando por tal e tal situação. Isso é a palavra do conhecimento. A pessoa que é usada por este dom, ela não precisa pegar informação da vida da pessoa, ela não precisa ficar fazendo pergunta para a pessoa, porque o Espírito Santo vai comunicar para ela, vai tornar ela ciência de um fato, sem que ela tenha tido qualquer contato com aquele fato, com aquele episódio. Como nós vemos, por exemplo, Samuel, que ele pôde dizer com precisão para Saul onde estavam as mulas que ele estava procurando. Então, o Espírito Santo traz revelação para a pessoa, comunicando um fato, tá bom? Isso aí é palavra do conhecimento. Agora, eu quero destacar que no ministério da palavra, da pregação, do ensino, esse dom também ele é muito operante. Por quê? A pessoa que está ministrando o ensino, está transmitindo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai abrir a mente daquela pessoa, vai dar a ela uma revelação acerca daquele texto e uma aplicação que a gente olha e fala, gente, eu já li esse texto tanta vez, eu nunca tinha entendido desta forma. Por quê? É a palavra do conhecimento, é o Espírito Santo trazendo revelação e compreensão. E isto não é fruto da mente humana. É o Espírito Santo comunicando as grandezas, a excelência, a profundidade, a riqueza da palavra de Deus. Eu vejo esse dom presente, meu amado, em muitos mestres e apologistas. O apologista é aquele que faz a defesa da fé cristã. Essas pessoas, o mestre, o apologista, eu tenho observado que está sempre presente na vida desses homens que se dedicam ao estudo da palavra, a fazer uma defesa da fé cristã. Tá bom, meu amado? Então, isso aí que nós entendemos é o quê? Palavra do conhecimento ou revelação. Espero que você tenha entendido. Sua função. Por intermédio deste dom, o Espírito revela as coisas encobertas, comunica a interpretação e aplicação das Sagradas Escrituras, pode trazer luz
as intenções de um coração enganoso, os segredos relacionados ao mundo espiritual, trazer a direção certa na tomada de decisões importantes. Qual deve ser a ação da igreja diante de ataques de cunho espiritual e humano? Este dom é fundamental para o apologista da fé cristã, uma vez que a igreja sempre sofre ataques ideológicos. Quando nós falamos da função deste dom, amado, nós estamos tentando compreender ou fazer uma aplicação deste dom. Por exemplo, são várias funções e atuação deste dom na obra de Deus. Primeiro, como eu já disse, o Espírito Santo ele vai revelar as coisas ocultas, as coisas encobertas, as coisas do mundo espiritual. Daniel pôs-se a orar durante 21 dias e nada parecia estar acontecendo. Mas no mundo espiritual estava se travando uma batalha ferrenha, até que o anjo se apresentou para ele e disse, olha, desde que você orou a primeira vez, eu fui enviado. Então, quando nós oramos, amados, o Senhor sempre ouve, mas o Espírito Santo tem hora que ele comunica aos nossos corações que está lidando com a batalha espiritual, daí nós temos que orar, jejuar e aplicar a vida na oração, no estudo da palavra. O Espírito Santo, ele vai comunicar também, como eu já disse, a interpretação e aplicação das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo também pode trazer luz, irmãos, e mostrar as intenções de um coração enganoso, como foi o coração de Ananias e Safira, que estavam mentindo e usando de engano. E o Espírito Santo trouxe a revelação para Pedro, que eles estavam mentindo. O Espírito Santo também pode revelar os segredos relacionados ao mundo espiritual, como foi o caso de Daniel. Ele pode também trazer a direção certa na tomada de decisões importantes, porque tem momentos que a gente não sabe. Meu Deus, qual a decisão que eu devo tomar? Quem lembra do servo de Abraão quando foi buscar esposa para Isaque? Ele falou, Senhor, eu faço uma prova, me dá uma direção. O Espírito Santo trouxe uma direção, trouxe para ele uma revelação e ele soube qual era a vontade de Deus. Tá bom, meu amado? Então são muitas as funções, a atuação deste dom, em relação até aos ataques que a igreja sofre, tanto do mundo espiritual como do mundo físico. O Espírito Santo vai trazer o quê? Estratégia de como a igreja deve se posicionar, como a igreja deve atuar. E isso é muito importante no casamento. Não pense em você que no seu casamento o Espírito Santo não possa trazer revelação de como você conduzir o seu casamento, como você conduzir a criação dos seus filhos, a sua vida financeira, a sua vida íntima. Deus está interessado em todas as áreas das nossas vidas, meu amado. Então, nós precisamos compreender que nós precisamos deste dom, tanto na obra de Deus como na nossa vida pessoal, para que as nossas relações sociais sejam saudáveis. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Por revelação divina, Adão afirmou que Eva era a carne de sua carne. O profeta Eliseu predisse a chegada à sua casa de um general homicida. Daniel declarou e interpretou o sonho de Nabucodonosor. Um profeta confrontou a tentativa de engano da mulher de Jeroboão. Samuel apontou onde estavam as jumentas que Saul procurava. Pedro declarou a mentira do casal Ananias e Safira. Paulo, ao descrever acerca do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos salvos. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos inúmeros exemplos, meu amado, do Espírito Santo trazendo revelação. A colocação que eu faço aqui, que no Antigo Testamento, o termo adotado e usado não era dom de revelação. O Espírito concedia à pessoa um entendimento. Então, lá no Antigo Testamento, era uma sombra do que é o dom espiritual da nova aliança. Uma das maiores revelações foi Adão. Adão, ele estava num sono profundo, ele não viu a formação da mulher, mas quando ele despertou do sono, ele falou com exatidão, essa é carne da minha carne, sangue do meu sangue,
chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ali ele recebeu uma revelação de Deus. Pedro, quando estava, quem diz ser o filho do homem? Olha, uns diz que tu é Elias, outro diz que tu és João Batista, ou Jeremias, um dos profetas. E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebeu uma revelação. Jesus falou, não foi nem carne e sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. Então ele recebeu uma revelação. O profeta Eliseu, então, não tem nem como falar quantas revelações que Eliseu teve. Uma ocasião, lá em Samaria havia uma fome e o rei mandou matar Eliseu. Ele falou, o homicida está vindo aí. E logo a seguir o general apareceu. Daniel, quando não somente declarou o sonho de Nabucodonosor, mas ele interpretou. Ali nós vemos o quê? É o dom também da revelação, palavra do conhecimento. O profeta que confrontou a mulher de Jeroboão. Ela foi lá vestida, tirou as vestes reais e vestiu como uma pessoa qualquer. E ele já estava com as vistas ruins, ele não enxergava. Quando ela chegou na porta, entra a mulher de Jeroboão, porque assim diz o Senhor. Então nós vemos esse dom, meu amado, muito atuante no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Pedro, ele declarou a mentira de Ananias e Safira, recebeu a revelação que Jesus era o Cristo. Eu fico admirado com a revelação que Paulo recebeu acerca do arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Então, nós vemos aí inúmeros exemplos. E o Espírito Santo continua comunicando hoje, capacitando a igreja com poder sobrenatural para a pregação da mensagem do Evangelho. Glórias ao nome do nosso Deus. Discernimento dos Espíritos. Este dom, meu amado, dentre todos os dons, é o que eu julgo mais fundamental para a igreja nesse tempo que nós estamos vivendo, na pós-modernidade, essa pandemia. Nós precisamos ter discernimento espiritual porque estamos próximos da volta do Senhor. E nós precisamos entender quais são as fontes por trás de supostas manifestações espirituais, doutrina, pregação, profecia e revelação, tá bom, meu amado? A gente não pode engolir tudo, não. Nós somos ovelhas. Ovelha não engole tudo, não. Bode é que come tudo, engole tudo, mas ovelha, ela só come o pasto onde o pastor a conduz, tá bom, meu amado? Precisamos de discernimento para entender o que está atuando por trás de determinado comportamento, palavra, profecia e profetado e revelamento aí, tá bom, meu amado? Vamos lá, então. O dom de discernir os espíritos. A igreja sofreu inúmeros ataques, tanto internos como externos. Através deste dom, é possível identificar qual seja a fonte que está por trás de cada ataque, quer seja este espiritual ou se é fruto da mente humana. A maioria dos dons podem ser simulados por pessoas ou espíritos demoníacos. O discernimento de espíritos possibilita a identificação de qual seja a fonte por trás de cada manifestação. O espírito não deixa a igreja à mercê dos ataques de espíritos de engano. Espíritos, amados, terríveis, que operam na arte do engano. E Jesus vai falar que os demônios, Satanás, se possível, tentaria enganar até os eleitos, os escolhidos de Deus, a igreja verdadeira, tá bom, meu amado? A igreja verdadeira, ela tem o discernimento do Espírito. Historicamente, ao longo de toda a sua trajetória, a igreja sempre sofreu ataques, tá bom, meu amado? Seja externos por conta do Império Romano, de governos, de ditadores que perseguiram a igreja. Mas a igreja também sofreu ataques internos, com heresias, desvio da sã doutrina, pessoas perturbando, desviando a fé das pessoas. Então, a igreja, ela precisa compreender qual é a fonte do ataque. Porque há ataques, meu amado, que não são necessariamente, no primeiro momento, espiritual. É humano, é o diabo usando alguém, tá bom? Agora, há ataques que são satânicos, meu amado. A igreja precisa discernir qual é a fonte do ataque para que ela possa orar
buscar do Senhor a estratégia, a sabedoria, e nós vamos ver. O Espírito Santo ele traz a revelação e o Espírito Santo ele vai conceder o quê? O dom de discernir o que está por trás e a sabedoria de como travar aquela batalha espiritual. Se aquele ataque ela é de fonte espiritual ou é fruto da mente humana. Outra coisa, a maioria dos dons espirituais, profecia, curas, maravilhas. Meu amado, muitos desses dons, eles podem ser, simulados, quase que copiados pelo diabo. Haja vista que há pessoas com a manifestação de supostos espíritos de Dr. Fritz, o espírito iluminado, do médico tal, que ele opera cirurgias aí e aquele grande número de pessoas que operam curas. Então nós precisamos compreender qual é a fonte que está por trás dela. Uma vez que, segundo a palavra de Deus, que durante a grande tribulação, o anticristo vai fazer, a besta vai fazer uma imagem falar, vai dar vida à imagem. Então, as pessoas precisam ter discernimento, porque o diabo ele tem poder. Quando Moisés operou vários sinais no Egito, até o terceiro sinal, os magos de Faraó fizeram a mesma coisa muito parecida. Então nós precisamos ter entendimento, nós não podemos ser tão ingênuos, tão meninos na fé, que fica correndo atrás de sinais, que fica correndo atrás de milagres, de poder de Deus, amado. Há muita coisa que é demoníaca, é espírito de engano para perverter a fé. Então nós precisamos ter o discernimento de espírito para identificar qual é a fonte por trás da manifestação, a profecia. Profecia de casamento. Eu já vi casamento que não foi Deus que fez, irmão. Gente que casou com orientação de profeta que era. A pessoa profetizou de maldade. Eu conheço o caso de uma mãe que entregou a profecia para a futura nora, dizendo que ela era o escolhido do rapaz. E o casamento não durou. Quantos casamentos já se desfizeram? Pessoas que queriam casar, não gastava tempo com Deus em jejum e oração, e ouvir profetado e revelamento, acabou casando e o trem não deu certo, meu amado. Então a pessoa precisa fazer prova, irmão. Ó, irmão, Deus está me revelando isso, tá bom, mas vamos fazer prova com Deus. Vamos discernir o que está por trás do comportamento da pessoa, da intenção. Uma certa feita, uma moça disse, olha, esses homens que andam entre vós, que eles são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando a salvação do grande Deus, são servos do Deus Altíssimo. E era um espírito de adivinhação, era um demônio por trás daquilo ali. Então Paulo, ele logo discerniu e compreendeu que se tratava de demônio, tá bom? E ele expulsou aquele espírito. Então o Espírito Santo, amado, ele nunca vai deixar a igreja à mercê de espíritos enganadores, meu amado. O Espírito Santo vai estar sempre comunicando. É por isso que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, ter vida de oração, leitura da palavra de Deus e prudência, tá bom, meu amado? Porque ovelha come pasto, bode come o que acha pela frente. E tem um bocado de bode dentro da casa de Deus. Meu irmão, seja seleto no alimento que você coloca diante de você. Tá bom, meu amado? Não vai engolindo tudo, não. Prova primeiro se procede de Deus. As fontes das manifestações espirituais. De todos os dons espirituais, o discernimento de espírito é o mais importante para a igreja, pois as fontes das manifestações espirituais podem ser de origem humana, origem demoníaca e divina. Muitas doutrinas e inovações que surgem a todo tempo podem ser de inspiração humana ou demoníaca. Supostos milagres também podem ser fruto de ação demoníaca ou pela arte do engano das pessoas. Não se deve acreditar em tudo o que se vê e ouve. O diabo tem variadas formas de induzir ao erro os mais insensatos. Quando nós falamos de sinais ou manifestações espirituais, amados, a gente não pode ser daquele que aceita tudo, não, meu amado. A gente tem que fazer prova com Deus. A gente precisa do discernimento do Espírito. Eu julgo que o discernimento do Espírito, amado,
de todos os dons, ele é um imprescindível. Porque você já viu a cascavel? Quando o perigo chega perto dela, ela já levanta de lá a cauda e fica... Não chega perto não, porque eu já te vi. Eu sei que você está chegando, você não está me pegando de surpresa não. Essa é a mensagem que a cascavel está dizendo. Ela baixa o chocalho dizendo, estou preparada para você. Não venha, porque eu vou te atacar. Ela está dando um alerta que ela vai atacar. O crente, meu amado, o discernimento espiritual faz ele prever o ataque do maligno. Então tem crente, meu amado, está sofrendo ataque do diabo no casamento, na vida espiritual, na saúde. O diabo está levantando contra o casamento dele. Ele não percebeu que aquela confusão, aquele quebra-quebra dentro de casa, o menino rebelde, os filhos dando problema, meu irmão, muitas vezes é origem satânica. O diabo se levantando. Isso só vence ele no jejum e na oração, meu querido. No jejum e na oração. Então, quando você não tiver discernimento, você vai espancar o seu filho, você vai espancar a sua filha, você vai querer resolver a coisa no braço, quando a coisa se resolve no joelho. O contrário também pode ocorrer. Quando tratamos situações como espirituais, quando nós temos que fazer uso da autoridade que Deus nos deu. Então a gente precisa ter discernimento para a gente não errar na estratégia, da gente não estar usando a arma errada para ataques que nós não estamos discernindo qual é a fonte dele. Em se tratando de profecia, revelação, pregação, doutrina e ensinamento, existem três fontes. A de inspiração de origem humana, de inspiração origem demoníaca e a inspiração divina. Paulo, ele vai falar que muitas pessoas desviariam da fé por aceitarem a doutrina de demônios. Teriam comichão nos ouvidos, não se sujeitariam mais à sã doutrina, mas acabariam aceitando doutrinas de demônios, meu amado. O diabo, ele tem lá os seus pregadores, os seus ensinadores, aquelas pessoas que não têm compromisso mais com Deus, aquelas pessoas que caíram da graça, continuam no púlpito pregando, meu amado, mas Deus não está na vida dela, meu amado, e trazem ensinamento. Haja visto que nós temos igrejas aí para tudo quanto é gosto e tipo, irmão. Tem até igreja onde a pastora é lésbica e ela tem a sua esposa. Tem igreja onde o pastor, ele tem o marido e por aí vai. Então nós precisamos estar antenados, meu amado. Nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus, a gente vai ver de tudo, meu querido. Até supostos milagres. Pessoas que idolatram o milagre. Eu quero milagre. Eu quero que Deus opere. Eu quero ver a minha cura. E aí o milagre, ele não é um fim em si, meu irmão. O milagre é uma possibilidade. Mas pessoas que vivem idolatrando o milagre e desprezam o Senhor verdadeiro que opera milagre, ele vai acabar caindo na mão desses espíritos enganadores, meu amado. Então, o que eu digo? Não se pode acreditar em tudo. Nós precisamos do discernimento do Espírito para não entrar em barca furada aí, tá bom, meu amado? Deus abençoe a sua vida. Discernindo as manifestações espirituais. A igreja precisa colocar à prova os que se dizem operadores de milagres, pregadores, avivalistas, profetas, cantores e outros mais. O espírito do engano está à procura de igrejas e pessoas que veneram o milagre, mas desprezam ao Senhor em suas liturgias sensacionalistas e desprovidas da essência de Deus. São muitos os relatos de púlpitos onde só pregam os que podem pagar, pois a partir dali terão notoriedade, agendas cheias e a garantia de gordas ofertas. Quando nós abordamos este assunto aqui, discernindo as manifestações espirituais, meu amado, vamos falar uma coisa? O movimento pentecostal é aquele que é mais alvo de engano.
Eu sou pentecostal, eu falo isso, é verdade. Nós somos muitas vezes sensacionalistas, emotivos. Se falou um ripa no balaio, um balarral, deu um glória a Deus e soltou uma rajada de língua estranha e diz que está vendo um anjo entrando na igreja. Meu irmão, a igreja parece que pega fogo. Tem gente que está até manquejando, sai pulando e rodopiando, não tem nada de Deus ali, amado. Isso não ocorre em igrejas tradicionais, mas no movimento pentecostal, você pega ali, nós podemos colocar à prova, irmãos, aqueles que dizem ser homem de Deus. Jesus, ele está escrevendo em uma das igrejas, olha, tenho ao seu favor que colocaste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e você os achastes mentirosos. A igreja colocou à prova aqueles que se diziam apóstolos, não. Colocou à prova. Encontrou eles mentirosos. Será que nós não estamos tendo aí os falsos, não, meu querido? Aqueles que pregam por conta de dinheiro, aqueles que pregam por conta da oferta, aqueles que pregam por conta do cachê, aqueles que simulam uma pseudo-unção de Deus. Irmão, a gente precisa colocar à prova. Aí nós vamos dizer, esses operadores de milagres, porque não é o Espírito Santo que pode estar operando, pode ser um espírito do engano, um espírito demoníaco. Pregadores, precisamos colocar à prova, os supostos avivalistas, profetas, cantores e outros mais. Eu não estou dizendo que não tem pessoas usadas por Deus na pregação, que sejam avivalistas, que não sejam usados por Deus, profeta, cantor. Eu creio que existem sim, meu irmão, e muitos. Mas, meu irmão, tem muito picareta aí. Tem pessoas aí que aprendeu a mexer com a emoção das pessoas, tá bom, meu amado? Aí nós vamos ver que o espírito do engano, meu amado, ele está à procura de igrejas e pessoas que veneram o milagre, irmão. Tem idolatria, ele quer o milagre. Eu vim buscar minha bênção. Esse tipo de crente, meu irmão, eles estão acostumados com aquela liturgia sensacionalista, desprovida da essência de Deus. Ele associou que a manifestação de Deus é com grito, com movimento, e quem diz que Deus só opera no meio de barulho, irmão? A gente precisa fazer prova, irmão. Eu já vi situação, pessoal pregando, o Espírito Santo testificou comigo que não tinha Deus na vida daquela pessoa. A pessoa estava suando, tentando ganhar consciência dos irmãos, distorcendo a hermenêutica, a exegese. Tem um que chegou até a falar que Jesus, ele foi juntando dinheiro, depois comprou uma mansão à beira da praia, irmão. Distorcendo o texto bíblico, meu amado. Então, o diabo está à procura de púlpitos, meu amado, que só prega naquele púlpito quem pode pagar. Quem lembra aí de um congresso que tinha aí, de um dos juízes na Bíblia? Muitos que chegavam lá pagavam, meu amado. Por que pagavam? Pagava 20 mil, 30 mil, 40 mil reais. Nós vemos relatos aí. E por que eles pagavam? Porque aquela obra ia para missionários? Não, meu querido. Eles pagavam para ter visibilidade e notoriedade pelo Brasil afora, porque a partir dali eles teriam agendas cheias e a garantia de gordas ofertas e cachê, avião, hotel e oferta de amor, e por aí vai, meu amado. Essa pandemia que mudou esse trem aí, meu amado. Mas o nosso povo pentecostal estava aplaudindo pessoas que ele deveria estar reprovando e repudiando, meu amado. Então, esses cultos de show, espetaculosos, cheio de sensacionalismo, desprovido da essência de Deus, Deus não estava agradando esse culto, meu irmão. Hoje nós estamos vendo, na realidade, igrejas fechadas. O STF decidiu que as igrejas não podem reunir, que os prefeitos e governadores vão tomar decisão em relação a isso. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, meu amado. Então, precisamos de discernimento do Espírito Santo. Meu querido, estamos encerrando a nossa lição. Eu não tinha e nem tenho a pretensão de esgotar todo o assunto. O assunto é vasto, é grande, os dons de revelação. Tá bom, meu amado? É palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento espírita. A minha oração é que o Espírito Santo venha completar no seu coração aquilo que eu não pude em virtude da minha limitação, tá bom? Esse material eu estou compartilhando com todas as pessoas do canal. E o material em PDF, amado, eu estou compartilhando com aqueles que são mantenedores desse projeto. Por que razão, amado? Eu cheguei numa situação tão difícil que eu me vi forçado a compartilhar o material com os mantenedores,
Porque nós estamos compartilhando material com mais de 2.500 pessoas, amados. São 25 mil pessoas inscritas no canal. Nós fazemos esse trabalho, demanda tempo, pesquisa, estudo, preparo, edição, gravação. Então eu preciso do suporte dos irmãos. E eu não estou querendo fazer desse canal uma fonte de renda. Meu canal é um dos poucos que não é monetizado, meu amado. Eu não coloco aí propaganda, publicidade. Até aqui 5 anos, 6 anos que vai fazer esse ano que nós realizamos esse projeto. E nós fizemos gratuitamente, continuaremos fazendo. Agora, aquelas pessoas que desejarem esse material em PDF, porque no material em PDF eu coloco as citações bíblicas, tem mais conteúdo para você ministrar na sua igreja, na sua classe, para você desenvolver as suas ideias. Eu não pego tudo que o comentarista fala, porque o papel do professor não é ler revista, porque a revista o seu aluno já tem ela lá. Você tem que agregar mais conhecimento e informação para enriquecer a escola bíblica, aguçando nos seus alunos o desejo de participar da escola bíblica dominical. Está aí o meu telefone no rodapé. Se você desejar esse material em PDF e quer ser um mantenedor desse canal, me manda aí uma mensagem no meu WhatsApp. Esse número aí, 33 919 9102 1070, é o número do meu Pix. Se você desejar nos ajudar nesse projeto, eu agradeço imensamente. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por esse estudo da Tua Palavra. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue e reveste-nos da Tua armadura. Conceda-nos, ó Pai, os dons de revelação, Senhor. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, ó Pai. Não nos deixe à mercê de espíritos enganadores, de homens enganadores, ó Pai, que só querem, meu Deus, extorquir o Senhor, a obra do Senhor, só querem tirar vantagem. Mas ensina-nos a trilhar o caminho verdadeiro, fazer prova daqueles que são autênticos e verdadeiros, daqueles que não são, meu Pai. Ensina-nos, ó Pai, a andar diante do Senhor com sabedoria, com prudência e inspiração para conduzir a nossa família, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento, dá-nos a revelação, que é a palavra do conhecimento. Pai, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias ao nome do Senhor. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. É triste, né, irmãos? Mas é verdade. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui, porque eu estarei encontrando com o Senhor por sobre as nuvens. E você? Você também não estará aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens e nós estaremos encontrando com o nosso Senhor Jesus. Um forte abraço, fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.